dia seja especial para você aí na sua casa, celebrando junto com a gente aqui. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e nós queremos te convidar a celebrar ao Senhor. Faz a tua casa, a tua igreja, ergue a voz e canta com todos os pulmões ao Senhor. Ele é digno, no nome dele há poder. Então vem juntos, vamos cantar. Não há outro como tu, poderoso não há. Teu nome está sobre todo nome. Tu és o Rei, o Leão de Judá. O teu nome é poder para curar, para libertar os cativos. O teu nome é poder para curar, para libertar os cativos. Com alegria, cantamos ao Senhor porque Ele é digno. Vamos no início. Não há outro, não há outro como tu, poderoso não há. O teu nome está sobre todo nome. Tu és o Rei, o Leão de Judá. O teu nome é poder para curar, para libertar os teus nomes. O teu nome é poder para curar, para libertar os teus
Ele é o Galileu que habitou, que andou entre nós. Vamos continuar celebrando ao Senhor com alegria. Acorda o vizinho aí com esse cântico. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue, e o seu sangue derramou. Que grande amor. naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. E aí, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Palmas! Eu me rendo ao seu amor, canta isso aí. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Então vamos cantar Galileu. E Galileu, ergue a voz e canta. Jesus, Jesus, Galileu. Ele chegou entre nós. Jesus, Ele pagou a nossa dívida e ressurgiu. Aleluia. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Festa. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor, é o teu nome que é digno de toda glória. Tu és o Senhor do universo. Todas as coisas existem para ti e são para ti. Por isso a ti a honra, a glória, o louvor. A Ele seja a glória, o domínio, a majestade, o poder para todos sempre. Vamos continuar adorando o Senhor. Faz da tua casa um trono de adoração e ergue a voz a Ele. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
crido no mundo e recebido na glória. Como é que respondemos? A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Assim Jesus, aquele que foi do início, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, aleluia, crido no mundo e recebido na glória. Dá Ele o teu melhor aí, querido. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. O louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Jesus, aleluia é o teu nome. Vamos terminar com essa declaração poderosa. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvado e exaltado seja o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo de grande celebração. Nós somos a IBC Fortaleza e eu me chamo Aristides. Hoje nós temos um motivo ainda maior para celebrar. Celebramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Celebramos a ceia. Ao longo dessa semana, ao longo das últimas semanas, você tem nos acompanhado via as redes sociais e nós queremos então hoje celebrar com você da mesma forma. Você aí na sua casa, nós aqui, direto do campus IBC, hoje é o dia de festa, hoje é dia de celebração. Jesus venceu a morte e nós estamos aqui para celebrar a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Todos são convidados, a mesa já está posta. E se você ainda não preparou os elementos aí na sua casa, eu quero te convidar. Nós já temos aqui, está aqui do meu lado essa linda mesa, essa bela mesa. Então, separa aí no cantinho o pão, o suco de uva. E de repente, se você não tem esses elementos, pega alguma coisa que você tem aí em casa. O que importa é que você participe desse momento. Participe desse momento em que, no Espírito Santo de Deus, nós somos um. Ao longo dessa semana, nós enviamos para vocês, olha aí a família, né? Acabou de passar, eu não vi aqui, mas a produção colocou para você, imagem das famílias que já estão se organizando em casa, muito bom. Inclusive, vocês que estão aí de casa, curtindo a programação, nossa casa, nossa igreja, ao longo dessas semanas que nós estamos de quarentena, nós colocamos uma pesquisa nas nossas redes sociais para ouvir você. A sua opinião é muito importante para nós. Nós já estamos fazendo alguns ajustes na nossa programação e vamos continuar fazendo ao longo desse período de quarentena. Então, está nas redes sociais, está no nosso site, você está vendo aí uma pesquisa que a gente queria ouvir você e a sua opinião
a sua sugestão de como nós podemos continuar melhorando o que nós estamos fazendo aqui, enquanto estamos vivendo esse período de quarentena. Bom, eu queria ler com vocês um texto que está em Romanos, no capítulo 10, verso 9, que diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, aleluia. Se você confessar com a sua boca, quando você tomar essa decisão de entregar a sua vida e tudo que você é, tudo que você tem ao Senhor, você será salvo. É promessa dele, está na sua palavra. É fato, quando tomamos essa decisão, alcançamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas também é fato que esse é o início de uma grande jornada, uma jornada que leva toda a nossa vida, ou até que Jesus volte. Nós todos estamos num processo de restauração, de contínuo aperfeiçoamento, de entrega. É um processo de devoção contínua, de entrega contínua, de sair do trono, de sair do controle da sua própria vida e entregar todas as áreas da sua vida, todas as suas decisões ao senhorio de Jesus. É isso que significa essa decisão. Eu gosto de andar de moto. Eu ando de moto desde os 18 anos. Mas não me peça para andar de carona de moto. Eu não sinto a mesma segurança. Eu gosto de ter o controle. Eu gosto de estar à frente, pilotando. Eu estava meditando sobre isso e lembrando de quando o pastor Armando compartilha conosco, que o pastor Armando é um grande piloto, que quando ele tem que andar com a Heloísa de carona, ele coloca um jornal na frente. Não sei se ele já superou isso, porque ele, como todos nós, também estamos num processo de restauração e aprendizagem. Mas ele coloca um jornal na frente para não ver o que está acontecendo, porque se sente inseguro. Pense, um piloto, mas se sente inseguro na direção de outra pessoa. De certa forma, é assim que nós nos sentimos nessa caminhada com Jesus, em muitas circunstâncias, em muitos momentos. Algumas áreas da nossa vida nós temos mais facilidade de entregar o controle, e outras nem tanto. E quando estamos passando por momentos de dificuldade, de tribulação, de crise, de deserto, como esse agora, parece que esse sentimento de ter o controle das coisas, ele se aflora. E a nossa ansiedade, então, vem à tona. E nós talvez sejamos levados por impulso a querer retomar o controle, porque estamos preocupados com o que vai ser do dia seguinte. O povo de Deus, quando estava sendo liberto do cativeiro do Egito, ainda no deserto, vivendo um tempo de dificuldade, de deserto, foi suprido poderosamente por Deus, dia após dia. Deus, ao final da tarde, trazia as codornizes, o alimento diário. E a cada manhã, Deus trazia junto com o orvalho sobre a terra, o pão, o sustento diário para o seu povo. Mas havia, naquele tempo, mesmo diante de todo o espetáculo da graça e o poder de Deus, suprindo o seu povo, dia após dia, com aquilo que era necessário, havia quem estava ali entre eles e acumulava, guardava para si mais do que era necessário. E sabe o que acontecia no dia seguinte? Aquele alimento acumulado estava podre e cheio de bicho. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de deserto. E talvez nessa circunstância, você é tentado a duvidar de que Deus é Deus. E talvez você tome iniciativas de se preservar, de querer retomar o controle, segurar o que você tem contigo, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo isso apenas para que você seja um ofertante na igreja. A motivação para você fazer a sua contribuição continua sendo a mesma de antes. É de acordo com a sua disponibilidade, com aquilo que Deus coloca no seu coração de maneira voluntária, porque você faz isso em adoração e fidelidade a Ele. Mas é muito maior do que isso. O Senhor Jesus morreu na cruz para que você tivesse liberdade em todas as áreas da sua vida, inclusive na administração dos recursos que Ele tem lhe dado. Cuide da sua família, priorize a sua casa. Jesus não morreu por uma instituição, Jesus morreu por pessoas. E a igreja de Jesus vai continuar sendo sustentada pelo Senhor da igreja. Mas eu queria que nesse texto você meditasse e compreendesse que o Senhor deve reinar sobre todas as áreas da sua vida.
inclusive sobre os seus recursos, sobre suas finanças. Vamos adorá-lo dessa maneira. Você vai ter a oportunidade de trazer a sua oferta, a produção vai passar aí os nossos canais de contribuição eletrônica e vamos continuar adorando com louvor, porque hoje é dia de celebração. Ele reina, Ele é Senhor sobre nossas vidas. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em teu nome a salvação, no poder do teu sangue. Em meu túmulo estava morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se desfaz. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Porque ele vive. Amém. Aleluia! Jesus, ao celebrar a Páscoa, ao celebrar a ceia, disse: façam isso em memória de mim. Jesus disse: vocês devem repetir essa cerimônia, esta celebração, essa ceia, em minha memória, em lembrança de tudo que nós vivemos. Como cristãos, nós temos mantido essa tradição ao longo da história. Mas é fato, nem sempre, nem em toda circunstância, nós sabemos o que de fato esta ceia, a Páscoa de Jesus, significa. A nossa cultura, ela é muito distante da cultura judaica. Ela está muito distante, nós estamos distantes do povo de Israel. Não entendemos direito o contexto onde a Páscoa iniciou, lá com o povo de Israel, com o povo hebreu. Assim como nós somos muitas vezes ignorantes sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, e desconhecemos o verdadeiro significado da Páscoa. À semelhança com o que acontece no Natal, nós estamos rodeados de elementos que de forma alguma traduzem aquilo que é a essência e o significado desta que é a maior celebração do calendário cristão, a morte e a ressurreição de Jesus. Imaginem, um senhor velhinho, gordinho, até simpático, de barba branca, de roupa vermelha, com um grande saco de presente nas costas, voando por aí num trenó puxado por renas. Bom, o que isso tem conexão com a nossa realidade do Ceará? Como o Papai Noel poderia descer pela chaminé num lugar tão quente como o nosso? Quando criança, meu pai dizia que Papai Noel ia entrar pelo buraco da fechadura.
À luz do que acontece no Natal, na Páscoa, nós temos uma mesma figura folclórica, ou uma outra figura folclórica, o coelhinho. Um coelho que bota ovos, e não é qualquer ovo, é um ovo de chocolate, como símbolo da Páscoa. Esses elementos, verdadeiramente, que foram sendo introduzidos na nossa cultura, não representam o real significado dessas celebrações tão significativas, tão importantes para nós. A celebração da ceia, aliás, não é uma prerrogativa da igreja, instituição, não. Tradicionalmente, a ceia era celebrada de casa, em família, como a igreja de Atos, a igreja primitiva, tinha o hábito de fazer. Não tem um dia certo para celebrar a ceia do Senhor. Você pode celebrar a ceia todos os dias, no ambiente da sua casa, mas é fato, pela nossa distância da tradição judaica, por tudo isso que nós falamos, muitas vezes nos distanciamos e perdemos o real significado e a prática disso que Jesus nos chamou a fazer. Façam isso em memória de mim. É verdadeiro. A primeira Páscoa, aliás, nem foi Jesus que instituiu. A primeira Páscoa aconteceu no Egito. Sim, uma tradição do povo hebreu. Houve um tempo na história em que aconteceu uma grande fome na terra, uma grande fome no mundo, e os filhos de Jacó, quando o povo de Deus ainda era uma pequena tribo, os filhos de Jacó tiveram que descer até o Egito, o local onde havia alimento ainda na terra, suficiente para abastecer todos os povos. Ao chegarem lá, Jacó e seus filhos encontraram ninguém menos do que José, que há pouco antes tinha sido vendido como escravo, traído pelos seus próprios irmãos por ciúme. José acolhe a sua família, perdoa os seus irmãos, e o povo de Deus então encontra um local onde eles puderam cultivar a terra, seus animais, prosperar, se multiplicar, e ali se tornaram um grande povo. É fato que com o tempo Faraó morre, José morre, e o novo Faraó não conhecia essa história e se sentiu ameaçado por aquele povo que se multiplicava e crescia. E com esse sentimento ele então impõe um regime de escravidão, um regime de trabalhos forçados ao povo de Deus. Nesse momento, depois de quase 400 anos, Deus envia Moisés, chama Moisés para libertar o seu povo do regime de escravidão. Mas nós conhecemos essa história. Nós sabemos que não foi fácil, que Faraó não ia libertar, não ia deixar o povo ir assim tão facilmente. E Deus então, por intermédio de Moisés, envia as pragas, as 10 pragas sobre o povo do Egito, para que Faraó pudesse deixar o seu povo ir. Mas antes da 10ª praga, antes desse acontecimento, Deus dá a seguinte orientação para o seu povo através de Moisés: vocês devem se reunir em família, vocês devem sacrificar um cordeiro perfeito e celebrar esta ceia. E o sangue desse cordeiro deve ser passado nos umbrais das portas, em cima e nas laterais das portas. Um cordeiro sem defeito. Vocês devem comer esta ceia, esse cordeiro, e se preparar para uma grande jornada, a jornada de libertação. Mas Jesus, ou o Senhor, naquela noite ia fazer com que o anjo da morte passasse sobre as casas de todo o Egito, mas livraria da morte as casas onde as famílias estivessem reunidas celebrando a Páscoa, a ceia. Naquele momento, Deus instituiu a Páscoa. Páscoa significa passagem. O anjo do Senhor passando sobre as casas e livrando o seu povo da morte. E oferecendo, sim, uma passagem através do sacrifício daquele cordeiro, da escravidão no Egito para a liberdade. Êxodo, capítulo 12, conta essa história. E eu quero ler só o finalzinho, o último versículo, versículo 11, que diz o seguinte: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa é um sacrifício que nos oportuniza uma passagem da escravidão para a liberdade.
esse princípio continua sendo o mesmo hoje. Em Jesus, no sacrifício de Jesus, que se fez Cordeiro de Deus, nós experimentamos a liberdade de uma vida nova, uma nova vida em Jesus. Vamos celebrar a liberdade da Páscoa, do sacrifício de Jesus por nós. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Chega o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, e Ele é. Ele é. Cristo oferece. Amém. O povo hebreu é convidado por Deus a se reunir ao redor da mesa. A mesa do Êxodo ganha uma conotação pedagógica para aquele povo que é aplicada para nós também.
Quando nós olhamos para a descrição do que está posto em Êxodo 12, nós percebemos Deus entregando a Moisés um conjunto de normas, de regras, da vestimenta, do tempo, do cardápio. Tudo isso estava sendo um ensaio ou um ensino para estabelecer uma das bases da relação desse povo para com o seu Deus. E a base era a obediência. A história do Êxodo, o vem para a mesa, começa a nos ensinar então que a obediência, aliás, a liberdade, ela é dádiva de quem aprendeu a obedecer. Então aquele povo chamado a uma jornada para a sua liberdade, precisaria aprender a obedecer. Quando nós olhamos para a figura do Cristo e percebemos em Filipenses capítulo 2 a sua descrição, a Bíblia vai nos dizer que Jesus obedeceu o Pai até o fim. Nesse instante, nós convidamos algumas pessoas muito queridas para nos dar uma mensagem acerca da obediência nessa nossa jornada com Deus. Olá, povo de Deus, eu sou Alcimor. Oi, eu sou a Ana Maria. Nós estamos aqui para dizer para vocês que estamos com muitas saudades. Muita saudade de todos. Durante esse tempo de isolamento, Deus tem me levado a meditar em sua palavra, principalmente na trajetória do povo hebreu à terra prometida, que era Canaã. Enquanto aquele povo sofreu por falta de algo que é extremamente importante, Deus queria daquele povo a obediência à sua palavra, a sua orientação, e aquele povo não teve tanta responsabilidade. Eu quero dizer para vocês que a obediência precisa gerar em nós responsabilidade. Aquele povo, ele falhou porque não tinha responsabilidade, talvez por falta de o conhecimento total do Deus, embora tivera muita experiência com ele, mas faltava fé. Nós precisamos, como povo de Deus, ter fé e também gerar em nós a responsabilidade de praticar, colocar aquilo que tem como ensinamento para nós e orientação de Deus e vontade de Deus em prática. Então, isso que eu tenho levado para a minha vida desde quando eu me converti. Eu era uma pessoa desobediente e passei a ser uma pessoa extremamente obediente à palavra de Deus. Então, a orientação de Deus em nós, no nosso coração, na nossa vida, precisa gerar, porque eu preciso mostrar, através da minha obediência, dar um testemunho de ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor, o melhor vizinho, tudo para isso, para a honra e glória do Senhor. E nós precisamos entender que uma das coisas que a obediência deve gerar em nós é responsabilidade com o testemunho do nosso Deus. Para mim, a obediência gera a confiança. Então, quando eu era uma criança obediente. Sempre fui uma criança obediente aos meus pais. E sei que isso gerava neles uma confiança. E eu acredito também que a obediência gera confiança e confiança gera obediência. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu resolvi obedecê-lo porque eu passei a confiar de que tudo que Ele queria para a minha vida era o melhor. Então, à medida que eu cresci, amadureci espiritualmente, à medida que eu conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, eu passei a confiar de que o que Ele queria para a minha vida era bom. Então, essa confiança fez com que eu tomasse alguns passos. Quando eu decidi ser submissa ao meu esposo, quando eu decidi abrir mão do meu emprego, do meu trabalho, para vir para dentro de casa, para cuidar do meu esposo, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, quando eu decidi servir ao Senhor, cada passo meu de obediência era um passo de confiança, de que o Senhor tinha o melhor para a minha vida e por isso eu podia obedecê-lo em todas as áreas. Então, hoje que nós estamos vivendo um mundo com a pandemia e a nossa vida está continuando o seu ciclo, né, de lutas, de medo, de angústia, nós precisamos confiar, continuar obedecendo ao Senhor, certo de que Ele tem o melhor para a nossa vida. Então, eu tenho vivido na minha obediência, uma obediência de confiança. Eu confio de que tudo que o Senhor tem para mim é o melhor, por isso eu quero obedecer à vontade dEle. É isso que eu acredito como obediência, confiança de que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Eu espero que esteja sendo assim para vocês também. Amém. Amém.
Olá, eu sou José Edson. Olá, eu sou a Edna. Nós somos desafiados a falar para vocês sobre obediência. No meu caso, obediência gerando livramento. Eu lembrei que na Bíblia tem para mim 2 casos bem característicos, né? Onde a obediência levou ao livramento. 2 personagens, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. No Novo Testamento, o ladrão da cruz, eu digo que aos 44 do segundo tempo, olhando aquela cena de Jesus entregando sua vida, ele decidiu obedecer, ele decidiu crer. E ele ouve do próprio Senhor: hoje, né, tu estarás comigo no paraíso. Então, com certeza, a obediência, não importa em que momento, ela vale para livramento. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós estamos sendo desafiados a obedecer, né? Aqui nós 2 que estamos na linha do mais de 60 e ainda temos em casa quanto mais de 80, seja o vertical, seja o horizontal, nós temos que ficar em isolamento social. Então, eu olhei para o ladrão da cruz, eu olhei que no Velho Testamento tem uma prostituta chamada Raabe. Ela ouviu, né, que o povo de Deus estava chegando e ia entrar em Jericó. Ela sabia que era o Deus Todo-Poderoso, ele era tremendo, vinha dando vitórias ao povo que ela não podia resistir. E ela decide então querer conhecer o próprio povo. E os espias chegaram até ela. E ela se dispôs a colocá-los em casa, desde que eles prometessem a ela, né, que eles iam livrar ela e a sua família. E ela obedeceu, os cuidou, guardou eles em casa, e eles disseram: ó, nós vamos livrar, nós vamos voltar e livrar você e sua família. Só tem uma coisa, você tem que deixar um fiozinho vermelho na sua porta, isso será sinal. E ela obedeceu exatamente isso. Eu fui criado por um pai que não era nem crente, mas ele tinha um princípio que me levou a saber cuidar do meu dinheiro, né? Ele dizia assim: ó, dinheiro, meu filho, não aceita desaforo. Não seja miserável, mas cuide dele de forma responsável. Presta atenção. Não seja miserável, mas cuide dele de forma responsável. Esse princípio que eu ouvi em casa e que eu vejo também na Bíblia, que o dinheiro pode dominar o meu coração, me fez respeitar e buscar ser um bom mordomo. Eu posso dizer para vocês que, passado já quase 40 anos a minha vida adulta e de trabalho, pela graça de Jesus, eu nunca me vi endividado, nunca me vi com problemas financeiros, porque os princípios da palavra, o ensino do meu pai, que eu obedeci, nutriram e resultaram em grandes resultados. Vale a pena obedecer. Obediência, no meu caso, gera saúde. O povo de Israel, ao quase sair do Egito, eles precisavam cozinhar todo o carneiro. Não era um pedaço ou deixar alguma parte, não. Tinha que ser cozido inteiro. Eles tiveram que obedecer para ter saúde na caminhada deles. E eu estou lembrando da minha vida, né? Me converti muito cedo, com 9 anos de idade, e que com 15 anos eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. E lá, nessa agência, era um ambiente muito promíscuo, né? Então, a minha obediência à palavra de Deus ensinada pelo meu pai gerou para mim saúde mental, porque eu decidi não me contaminar com as pessoas do meu trabalho, não saindo com eles para farra, para qualquer outro lugar,
Hoje eu tenho 62 anos e eu colho os frutos dessa saúde mental ao longo da minha vida. Então vale a pena obedecer. Oi, eu sou Elô. Nesses dias de quarentena, trancadinhos dentro de casa, me faz lembrar o povo de Israel no Egito, dias antes que eles esperavam, serem libertos e irem para aquele novo lugar. Imagino eles dentro de casa, trancadinhos, talvez com um pouco de receio, mas obedecendo a Deus, porque sabia que o anjo da morte iria passar. E o que faz em momentos difíceis, onde a gente obedece a Deus, muitas vezes até sem saber o porquê, mas mesmo assim gera alegria. Gera alegria porque eu sei em quem eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio que tudo que Ele diz é para o melhor para mim, Então eu tenho conhecido a palavra de Deus, desde pequena eu tive esse privilégio. E essas palavras, elas vêm na minha mente e me trazem esperança. Quando eu sei que Deus, Ele me dá alegria em meio à tribulação, Ele me dá esperança, o perfeito amor dEle me tira o medo. Eu tenho conforme eu vou lembrando das promessas que Deus tem para mim, eu vou tendo tanta esperança, tanta alegria, tanta certeza que o amor de Deus, Ele quer o melhor para mim. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu medito nela, mais eu tento praticar e falar dela para outras pessoas, mais eu fico cheia da presença de Deus e da esperança que Ele dá e da alegria que Ele dá. Porque coisas que eu obedeço, que Ele diz na palavra, mesmo até sem entender o porquê, aquilo é para o meu bem. E quando eu obedeço, eu acerto. Eu vou ser bem sucedida, como Josué 9, que foi meu mapa hoje, Eu obedeço os teus mandamentos e vou ser bem sucedida. É certeza disso, Então, a palavra de Deus tem me trazido alegria, forças e esperança. Por isso, obedecer a Deus me traz muita alegria. Oi, meu nome é Armando. Que bom estar aqui na quarentena, vovô e vovó. Aliás, um lugar maravilhoso, que a gente pode ter coisas naturais para comer, então é muito bom. Mas hoje é o domingo da ressurreição, é o domingo da esperança, E nós estamos falando de obediência, Por que a obediência nos faz mais íntimos de Deus? Porque, na verdade, quando nós obedecemos, nós experimentamos o poder de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, porque Ele age até nos impossíveis, ou seja, quando a gente obedece em circunstâncias que assim, não parecem favoráveis, Como aconteceu na Páscoa, em relação à saída do Egito, que a Heloísa acabou de mencionar. Vocês imaginam, aquele povo tendo que obedecer a ordem de Deus, dizendo, cumpre o que eu estou lhe dizendo e depois marchem, vão embora. Eles jamais imaginariam que passariam pelo Mar Vermelho, naquela tremenda vitória, ou seja, ver a glória de Deus só para aqueles que obedeceram, E no deserto ficaram muitos que depois de terem visto a glória de Deus, ainda assim desobedeceram a Deus. Que pena, Não usufruíram da terra prometida. Então é assim, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, diz o Senhor, estes são os que me amam, E aqueles que me amam serão amados do meu Pai. Eu vou me manifestar a Ele. É muito lindo isso. Nós vamos ser amados por Deus e Ele vai se manifestar na nossa vida. Então não tem como não obedecer a Deus, Mesmo que pareça ruim, mesmo que pareça amargo, porque nossas perspectivas são diferentes. Ele tem o melhor para nós. Então obedecer é experimentar o Deus dos impossíveis, agindo, nos livrando, cuidando, provendo, e assim será nesses dias aqui de quarentena da gente, Vamos lembrar na ressurreição, vamos continuar em obediência, e o Senhor vai se manifestar no pouco e no muito, na reclusão e na liberdade plena. Louvado seja Deus por isso, Vamos continuar obedecendo ao Senhor e à sua amada palavra. Teu sangue leva minha vida. Todas as alturas
tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de... Então vamos declarar que somos livres nele. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre em ti, Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Na mesa do Êxodo, nós percebemos esse caráter pedagógico. Na mesa de Jesus, nós estamos agora entendendo um caráter de intimidade. Jesus está sentado na mesa com os seus discípulos. Quando olhamos para o Êxodo, percebemos um povo que não conhecia o seu Deus, partindo para uma jornada onde esse Deus seria revelado. A mesa do Cristo é o ápice dessa história, onde agora Deus está se revelando aos seus amigos. Uma das coisas mais interessantes que a gente pode destacar acerca da ceia do Senhor é que a ceia revela as intenções de Deus em nos amar de forma profunda e se relacionar conosco de forma íntima. Os seus discípulos estavam sentados à mesa e, como já contextualizamos aqui, essa mesa era uma mesa de contação de história. Jesus estava diante de uma mesa, então, repleta de ingredientes. E esses ingredientes, na ceia judaica, eles compunham essa história do povo de Deus. Uma curiosidade, na mesa dos judeus, nós tínhamos um dos ingredientes, era o macerat, que era basicamente a maçã amassada com canela, nozes e mel, e isso manifestava ou relembrava o povo acerca da argila que era usada nas edificações do Egito. Nós tínhamos também ervas amargas naquela mesa, e as ervas amargas simbolizavam o sofrimento do povo, a angústia e agonia que o povo passou enquanto era escravo nas mãos de Faraó. Nós tínhamos também na mesa dos judeus um pote com água e sal. E esse momento da contação da história representava as lágrimas que foram derramadas durante a escravidão. Jesus está se revelando aos seus discípulos diante de uma mesa repleta de ingredientes. Cada ingrediente contava uma parte da história. Nesse momento, Jesus escolhe 2 ingredientes para continuar a contação da sua história. Jesus não escolhe
as ervas amargas que representavam o sofrimento. Pelo contrário, Jesus escolhe o pão como seu corpo, tendo no pão a figura do sustento. O seu corpo entregue por nós representa a provisão que precisamos. Jesus também não escolhe a água salgada para se lembrar do sofrimento, mas pelo contrário, Jesus diz que o vinho representaria o seu sangue. O vinho representa a alegria. O sacrifício na cruz, feito em prol da minha vida e da sua vida, tem a finalidade de nos oferecer em Cristo Jesus o alimento que nós precisamos e a alegria. A mesa de Cristo era uma mesa que estava antecedendo a sua morte. E você pode perguntar nesse instante, como Jesus estava disposto a festejar e a se alegrar, sabendo tamanho temor, tamanha morte, tamanha tortura, tamanha dor que viria. Como é que ele foi capaz de juntar-se com os seus amigos para celebrar? Jesus celebra a sua ceia naquele momento que antecedeu a sua morte com alegria, porque a mesa do Cristo estava sendo um prelúdio da eternidade. Nem a morte, nem a dor, nem a tortura, nem um vexame público, nem ter sido colocado no madeiro como um maldito, seria capaz de interromper a obra que Cristo faria por mim e por você. Apocalipse capítulo 19, verso 9 nos diz assim: e o anjo disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas palavras são as palavras verdadeiras de Deus. Cristo Jesus se alegrou com seus amigos na sua última noite, porque a mesa do Cristo é um prelúdio do banquete que Deus está preparando para nós na eternidade. Tua voz aí em casa, vamos cantar isso. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus. Jesus, desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu sim, meu Jesus, padeceu sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vencido
voltará. Sim, Jesus voltará. Naquela ceia, ao repartir o cálice, Jesus disse: esta é a nova aliança. Esse momento extraordinário da história, que marcou o nosso calendário, o calendário cristão, em duas épocas, antes e depois de Cristo. Algo extraordinário estava para acontecer após aquela cerimônia, a Páscoa, a ceia de Jesus com os seus discípulos. Algo que nunca antes havia acontecido na história e nunca mais vai acontecer. Ninguém, a não ser Ele, Jesus Cristo, venceu a morte. Ele morreu, mas ressuscitou. Esta é a nova aliança. Jesus não foi levado para a cruz. Jesus não foi entregue à morte. Ele se deixou levar. Ele se entregou por livre vontade. Ele tinha poder sobre todas as coisas. Mas ele decidiu, em obediência ao Pai, cumprir a sua missão. E o feito de Jesus ia marcar a história de forma muito maior, muito mais expressiva, muito mais relevante do que apenas um marco no nosso calendário. Jesus se fez naquele momento o Cordeiro de Deus. A partir dele, da sua morte e ressurreição na cruz, nós tivemos uma passagem da morte nos nossos delitos e pecados para uma vida, e vida abundante, vida eterna, que só é possível em Jesus. Ele mesmo disse de si: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a nova aliança. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A semelhança do Cordeiro sem defeito, que lá atrás libertou o povo hebreu da escravidão e abriu uma passagem para a liberdade. Jesus se fez Cordeiro. Ele não tinha pecado, ele não tem pecado. E como Cordeiro de Deus, ele nos proporcionou uma passagem da morte para a vida eterna. E nada, naquele momento ali, ao redor da mesa com os seus discípulos, ele sabia, nada ia desviar Jesus de cumprir o seu propósito. Jesus sabia que ali estavam ceando com ele, compartilhando com ele do pão, do cálice, quem iria traí-lo. Jesus sabia que entre eles existia um traidor. Jesus também sabia que entre eles, os seus discípulos, existiam pessoas inconstantes, volúveis, que nem sempre estavam entendendo o que ele estava dizendo, como Pedro. Nós vimos isso no último domingo, quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, ele disse: não, não, Jesus. E quando Jesus explicou que se não fosse dessa maneira, ele não teria parte com Cristo, ele logo se transforma: não, então me lava por inteiro, dos pés à cabeça. Nós somos assim. Jesus sabia que esse mesmo Pedro, que instantes depois teria jurado fidelidade ao Senhor, iria negá-lo 3 vezes. Nós somos assim. Nós somos como Pedro, nós somos como Judas, nós traímos Jesus, nós somos inconstantes, nós adoramos a Deus com os nossos lábios, nós dizemos glória a Deus, nós dizemos Senhor, eu te adoro, eu te amo, Jesus. Fazemos isso nas nossas celebrações, nos nossos cultos como igreja, mas no dia seguinte nós estamos entregues ao pecado, estamos entregues a todo tipo de compulsão, de loucura, de egoísmo, de avareza, de ira, de morte no pecado.
Jesus, sabendo de tudo isso ali naquela mesa, ainda assim se entregou de livre e espontânea vontade para a morte, e morte de cruz, morte dolorosa. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Não importa o que vocês fizeram, não importa o que vocês ainda vão fazer, a minha morte na cruz, eu, o Cordeiro de Deus, estou me entregando para que todos os seus pecados, os que você já cometeu e aqueles que você ainda vai cometer, sejam limpos na cruz do Calvário. E você vai encontrar em mim, Cristo Jesus, liberdade para uma nova vida, uma vida plena, uma vida abundante. Jesus estava muito seguro do seu propósito nessa terra. Nada, nossos pecados, nossa indiferença, nosso egoísmo, nossa traição, nunca serão capazes de superar a misericórdia, a generosidade, a graça e o amor de Deus por nós. Esta é a nova aliança, é isso que nós celebramos. Jesus, a passagem da morte para a vida, vida abundante, não só aqui e agora, mesmo diante das dificuldades. No Senhor, temos significado e propósito para superar todas as dificuldades. Mas não apenas aqui, na eternidade, numa vida plena e abundante com o nosso Senhor e Salvador. É selado o que foi escrito no Antigo Testamento. A história continua, a história não parou. Olha o que diz o texto em Jeremias, capítulo 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, lá no Egito, quando tomei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cristo está à mesa conosco. Cristo está presente, Ele está aí na sua casa. Porque a nova aliança nos oportunizou uma passagem que nos deu acesso ao Espírito Santo de Deus. E Ele fez morada em nós. Ele nos fez a habitação dEle. Esta é a nova aliança, o Espírito de Deus em nós, nos trazendo o entendimento do sacrifício de Jesus na cruz, nos levando à liberdade de vida, vida verdadeira, vida plena. O Senhor habitando em nós, na nossa mente e nos nossos corações, a partir do momento que você crê e o confessa como Senhor, o Salvador. Ele se faz presente. Esta é a nova aliança. Nós podemos celebrar a ceia hoje, diariamente, nas nossas casas, em família, porque Jesus está aí. É promessa dele. Eu quero ceiar com você. A mesa está posta e ela está aberta a todos. Eu quero convidar você, talvez você já esteja aí com os elementos bem próximo. Nós vamos adorar a Deus com o cântico e celebrar a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Aquele que nos faz um. Estamos distantes, você está aí na sua casa, cada um na sua casa com sua família. Mas em Jesus, Ele fez com que todos nós sejamos um. Não há mais brancos e negros, pobres ou ricos, torcedores do time A ou do time B, aqueles que defendem a cor azul, amarela ou vermelha. Em Jesus somos todos iguais. A mesa está posta a todos. Meus irmãos, Jesus pagou um alto preço por nós. E Ele nos ama a despeito de tudo que fizemos, de quem nós somos. Ele nos recebe e nos convida a cear com Ele do jeito que estamos. Porque para Ele o que importa é que nós somos um. O seu poderoso Espírito Santo nos trouxe a unidade que só é possível na pessoa de Jesus. Vamos celebrar, vamos adorar. Prepara os seus elementos e nós vamos fazer isso juntos
para a glória do Senhor Jesus, celebrar a sua morte e a sua vitória, em nome de Jesus. Eu te convido a cantar esse cântico mais uma vez. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que somos livres em Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia! Foi o corpo e o sangue de Cristo na cruz por nós. Eu já estou aqui com o meu pedaço de pão e eu quero te convidar agora a celebrar a ceia conosco. Em Jesus nós somos um só corpo. Este pão representa o corpo de Cristo moído na cruz. O corpo que sofreu, que padeceu, um corpo perfeito, sem pecado, mas que pagou um preço, um alto preço, para que nós tivéssemos liberdade em Jesus. Eu quero te convidar a ceiar agora conosco, em memória de Cristo, e celebrar com Ele a sua vitória. Quero ler com você o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, que diz o seguinte: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos celebrar. Você pode comer o pão. Jesus entregou o seu corpo. Jesus derramou o seu sangue na cruz. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, e você pode pegar aí o seu suco, o que você tiver, os elementos que você estiver usando em casa. Tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança
confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Pode beber. Aleluia. Momento de festa. Momento de celebração. O texto ainda diz: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele volte. Aleluia! O Senhor prometeu, Ele voltará para restituir todas as coisas. E nós vamos celebrar vida abundante na eternidade. Esse é o significado da Páscoa. Jesus venceu a morte. Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, que se entregou por ti, por mim, pela humanidade. A mesa está posta, está aberta a todos nós. Eu não sei qual é a sua condição. Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei como você está agora. Mas o que Jesus disse para nós na cruz, com o seu sacrifício e a sua ressurreição, é que não importa. Você é convidado a ceiar com Ele e desfrutar da vida eterna em Jesus. Se você tem compreendido isso agora, eu quero fazer esse convite para você. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, que entregou a sua própria vida, para que você tivesse uma passagem dessa vida para a vida eterna na presença dEle, o que te impede de se entregar ao senhorio de Jesus? O que te impede se Jesus se colocou no seu lugar? Lembra do ladrão na cruz, que estava ao lado de Jesus e reconheceu o seu pecado, que era justo, pelo menos aos olhos dos homens, que ele estivesse ali. Ele se arrependeu naquele momento. E Jesus, como Ele nos amou até o fim, naquele momento Ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso, desfrutando da ceia do Senhor. Só Jesus. Eu quero te convidar, se você tem entendido esse significado, a partir de hoje, a ceia terá um outro significado para você. Vida plena, vida eterna, vida na presença do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você, igreja de Jesus, que já tomou essa decisão, também está convidado a colocar diante do Senhor aquilo que tem sido trave para você crescer como um discípulo. Confessa diante de Deus, depois procura o seu irmão e trata o que precisa ser tratado, porque em Jesus nós somos um. E Ele te chama, nesse momento que celebramos em sua memória, sua morte e ressurreição, a se libertar de qualquer amarra. E nós vamos celebrar aqui então, em memória de Cristo, sua morte e sua vitória sobre a morte, a passagem que nos leva para uma vida eterna, plena e abundante com Jesus. Aleluia! Ele é digno de ser lembrado e celebrado. Venha conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar juntos, Ele está vivo, Ele ressuscitou, aleluia. Nós temos um canto de louvor nos lábios e queremos agora declarar juntos: canto de louvor iremos dedicar ao Deus que para sempre nos salvou. Venceu a morte com seu sangue nos comprou, da tumba ressurgiu e vive está. Está
sobre a morte triunfou. Vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso é o nosso Deus, digno é o Senhor, digno de louvor. Ele ressurgiu sobre a morte triunfou. Vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso é o nosso Deus, digno é o Senhor, digno de louvor. Ele ressurgiu sobre a morte triunfou. Vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso é o nosso Deus, digno é o Senhor. Que alegria celebrar o nosso Deus, e você pode fazer isso aí da sua casa. Estamos juntos em espírito e em verdade na pessoa de Jesus. Continue adorando e celebrando ao Senhor. Nós estamos chegando ao fim da nossa celebração de domingo, mas durante a semana continuamos juntos. Fique atento às mudanças na programação Nossa Casa, Nossa Igreja. Vamos celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Sobre a morte triunfou, vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso é o nosso Deus, digno é o Senhor, digno de louvor. Ele ressurgiu sobre a morte triunfou, vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso é o nosso Deus, digno é o Senhor, digno de louvor. Ele ressurgiu sobre a morte triunfou, vamos celebrar, vamos proclamar. Poderoso, vive está, vive está, vive está. Bendito é o Senhor, vive está, vive está, vive está, aleluia, vive está, pra sempre, amém. Vive está, vive está, vive está, aleluia, vive está, bendito é o Senhor, vive está, vive está, vive está, aleluia, vive está. Pra sempre, amém. Vive está, pra sempre, amém. Vive está, pra sempre, amém. Amém. Deus abençoe. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.